Um dos assuntos mais comentados na internet nas últimas semanas tem sido Coringa 2, ou melhor, o ódio por Coringa 2. Uma grande parcela da população simplesmente odiou este filme, e eu vou te falar que eu amei. Eu amei Coringa, e não tô falando só pra ser diferentona, não. Eu postei, inclusive, um vídeo no meu Instagram assim que eu terminei de assistir o filme, falando que eu amei, e eu realmente achei um filme muito bom. Eu não tô fazendo esse vídeo pra ficar defendendo Coringa, ou pra mudar a sua opinião sobre o filme, mas eu queria levantar umas questões aqui e fazer uma conexão do Coringa, do personagem do Arthur Fleck, com algumas outras coisas que eu tenho assistido recentemente, que envolvem homens serial killers, basicamente. Se você caiu aqui nesse vídeo do nada e não me conhece, eu sou a Júlia, eu sou crítica de cinema, escrevo há uns 5 anos, completamente apaixonada por filmes e séries e por gente doida e por musicais, então provavelmente é por isso que eu gostei muito de Coringa 2. Mas eu já tava esperando que o filme não fosse muito bem recebido por muita gente, porque, primeiro, é um musical, eles tentaram ficar falando que não é, e obviamente é um musical, e também porque eles mudaram algumas coisas que eu sabia que o pessoal que é mais fã de quadrinhos e que menos tolerante com qualquer tipo de alteração, eles não iam gostar. Foi o que aconteceu, mas eu realmente não estava preparada por tanto de hate. Gente falando que é o pior filme da DC, gente falando, o que é muito doido, né, porque teve Flash, teve Aquaman 2, você vai me falar que esse é o pior filme da DC? Mas enfim, muita gente falando muitas coisas. Eu amei o filme, vou falar um pouquinho do porquê eu amei o filme e fazer uma conexão com o porquê eu acho que as pessoas não gostaram tanto assim. Acho que primeiro que pra você gostar de Coringa 2, depende muito do seu nível de conexão, com o seu nível de apego, né, apego emocional com o personagem do Arthur Fleck. Eu não tinha nenhum. Senti dó dele no primeiro filme, obviamente. Antes dele se tornar um grande assassino, ele realmente sofria muito na vida, as pessoas não eram legais com ele, mas eu não achava que ele era um grande herói. E eu acho que aí tá uma questão muito interessante, que muita gente acreditava que sim, ele era. Realmente, assim como as pessoas que amavam ele na ficção dentro do filme ali, né, os seguidores dele, que achavam que ele era algum tipo de símbolo revolucionário, o grande defensor dos fracos e oprimidos, o que é muito doido, porque ele matou um cara em rede nacional. Mas tudo bem. Até aí tudo bem, né? Só que aí a gente tem então agora o Coringa 2, que vai tirar muito desse mito. Eu acho que eu vi gente falando que achava que o filme, o Coringa 2, tinha vergonha do Coringa 1. Eu não acho que é exatamente isso, mas ao mesmo tempo eu acho que ele realmente desconstrói uma coisa que foi criada, talvez não pelo filme em si, mas pelos espectadores, que é uma visão heróica do Arthur Fleck. E agora no segundo filme a gente vai vendo junto com o Arthur que ele é só um homem com uma fantasia de palhaço, com a cara pintada, e não um grande herói, né? Então eu acho que isso tem uma grande diferença. Eu vi muita gente falando que eu saí dos Vingadores me sentindo impotente, me sentindo que os do mal sempre se dão bem e os bonzinhos não. E eu fiquei pensando, quem é bonzinho no Coringa? Eu não achei. Talvez o amigo dele, que é o anão. Eu não consigo pensar em mais ninguém, realmente. Mas já estavam dizendo isso, eu achei muito curioso. Mas eu fiz uma conexão com uma coisa que eu penso muito constantemente sobre serial killers na TV, que é a questão do mito do serial killer genial, do serial killer muito inteligente, do serial killer, assim, uma pessoa realmente admirável de certa forma. E como isso é uma grande besteira, uma coisa que é fictícia, né? Tanto é que quando a gente pega, fazer uma conexão aqui, eu estava assistindo recentemente aquele caso dos irmãos Menendez, né? Mas pensando mais na primeira temporada de Monster, que foi sobre o Jeff Dahmer, muita gente estava dizendo que o filme, que a série glorificava o Jeff Dahmer. E nossa, que fazia dele porque o Evan Peters é bonito, e aí então, nossa, você tá criando uma imagem de que a gente tem que gostar do vilão, né? E eu achei isso muito doido. Primeiro porque pra mim, o que mostra em Jeff Dahmer, primeiro de tudo, é que o Dahmer é um cara patético, por falta de palavra melhor. Ele é um grande babaca e ele não tem nada na vida dele, né? Ele não consegue criar nenhum tipo de conexão com ninguém. Continua assim a série inteira. E ele não é nenhum gênio, ele não é nenhum gênio do crime, ele não tem, nossa, um QI avançado, muito pelo contrário. Ele quase foi pego pela polícia várias vezes. A vizinha dele, o tempo inteiro, implorando pra polícia, pelo amor de Deus, tirar os corpos que estavam em decomposição, fedendo no apartamento do lado. E a polícia não fez nada, por homofobia, por racismo,
porque tava morrendo preto, tava morrendo gay, a polícia não tava nem aí, deixou ele passar. Ele não fez nada de genial, muito pelo contrário, ele era péssimo em tudo que ele fazia, só que a polícia negligenciava, e aí ele ia passando em frente. Como você assiste um filme de um cara que é um estuprador, canibal, assassino, e você fala, nossa, que pessoa incrível, meu Deus do céu, ele é tão bonito, tem alguma coisa de errado com a sua visão e não o que o filme está mostrando. Eu entendo e concordo que muitas vezes o modo como as coisas são mostradas fazem você criar uma empatia pelo cara que é assassino, porque você tá vendo o passado dele e tal. Uma coisa que aconteceu em Coringa no primeiro, né, a gente conhece ele, a gente vê primeiro o Arthur sendo massacrado por todo mundo, pra depois ele coringou e saiu matando a galera. Eu acho que é uma coisa você pensar nisso dentro da ficção. Eu acho que é mais aceitável. Agora, você pensar nisso na vida real com um cara tipo Jeffrey Dahmer é insano. Absolutamente insano. E até quando a gente pensa nesses serial killers que ficaram famosos, né? Tipo o Dahmer, o Ted Bundy, enfim, qualquer um deles. Eles fazem parte desse mito criado na TV do serial killer genial, muito inteligente, que é safo. E nossa, ele distrai todo mundo e faz o que ele quer. É uma coisa absurda, porque não é assim que aconteciam as coisas. Existe um fenômeno, esse fenômeno do serial killer, que começou a pipocar lá nos Estados Unidos, década de 70, 80, enfim. Por que que eles surgiram assim? Porque lá nos Estados Unidos, nesse mesmo tempo, começaram a aumentar, a surgir as interestaduais, as highways deles, né, as estradas, que começaram a conectar com muita facilidade os estados. Então, o cara matava uma pessoa aqui, entrava no carro dele, ia para outro estado, e aí acabava o rastro. Por quê? Porque ao mesmo tempo que estavam aumentando as estradas, ainda não tinha uma conexão entre jurisdições. Então, assim, não era uma delegacia não conversava com a outra. O banco de dados que tinha aqui nessa cidade, nesse estado, não chegava no outro. Então, se hoje em dia, se tem aqui um crime, vai, em São Paulo, estão matando gente com esfaqueado. É um modus operandi. E aí essa pessoa vai para Salvador e mata a pessoa assim. A gente vai saber, todo mundo vai saber, falar, ó, deve ser a mesma pessoa que viajou, porque tá matando exatamente do mesmo jeito. Naquela época não tinha essa informação. Simplesmente não existia. Então eles iam matando um aqui, mata outro lá. Outra coisa, não tinha DNA. Gente, imagina, eles deixavam tudo quanto é fluido corporal em qualquer lugar, e ninguém descobria, porque não tinha essa tecnologia. Então foi tudo isso que se juntou ali para facilitar a existência de serial killer. Por que hoje em dia não tem tanto serial killer? Ah, porque as pessoas têm bom coração hoje? Com certeza não. O que acontece? Hoje é muito mais fácil você ser pego. Então você não vai matar 100 pessoas sem ninguém descobrir. É basicamente isso. Né? Só que a gente, pra TV, quando a gente dá aquela maquiada, licença poética, e pra fazer um negócio mais interessante, faz parecer que quem é serial killer são os psicopatas frios e calculistas que podem fazer tudo, mentir, etc. E ninguém nunca vai pegar. E não é assim. Né? Mas eu acho que a gente tem essa ideia e a gente acaba levando isso para o que a gente assiste. Eu acho que o que aconteceu com Coringa 2, inclusive, é muito parecido com o que aconteceu na quarta temporada de The Boys. Só que The Boys era uma coisa muito mais óbvia, né? A gente já sabia ali quais eram os lados desde o começo. A maioria das pessoas deveria saber. Mas aí a gente descobre que na quarta temporada a pessoa estava assistindo 4 anos assistindo The Boys, e aí ela chegou na quarta temporada e ela falou: peraí, vocês estão rindo do Capitão Pátria? Do meu herói? Ele não é um herói? Porque as pessoas simplesmente, uma grande parcela. Eu fiquei tão chocada quando eu vi isso, gente. Como que pode você assistir 4 anos e não notar que o cara que, primeiro, matava inocente todos os dias como se não fosse nada, achava que não tinha poder, era nada. E aqui um adendo muito importante: gostava de leite materno. Você não tinha notado que esse cara não prestava? Que ele era a piada ali e não o herói? Muita gente não tinha notado. E aí ficou chocado e achou que a quarta temporada foi um absurdo, porque desmitificou aquela imagem que existia do Capitão Pátria. E eu acho que Coringa 2 faz a mesma coisa. Eu nunca vi o Arthur como um herói, como o herói dos fracos e oprimidos. Eu nunca torci por ele. Eu torcia por ele antes dele matar gente, ali eu tava super a favor. Mas é que eu acho muito importante também, eu gosto de gente doida na TV. Amo gente doida. Inclusive, o Coringa 2 é um filme sobre isso. Um cara lelé da cuca, bem a blublé das ideias, que conhece uma pessoa mais doida que ele. Eles se apaixonam, ficando ainda mais doidos juntos do que separados, até que ele nota que ela era mais doida e que ele não ia conseguir acompanhar. Ele se dá conta de que ele era apenas um homem e não um gênio, um símbolo, um mártir.
né? E eu acho que as pessoas simplesmente não aceitaram isso. Tipo, eu achei que o final fez muito sentido porque que outro destino, que outro fim teria ele, se não aquele? Não tem como, o cara matou um monte de gente, ele ia viver preso o resto da vida ou ia acontecer o que aconteceu. Não tem outra escolha, né? Até porque ali eles não criaram uma realidade tão distante da nossa que a gente não consiga imaginar essa pessoa na vida real, né? E na vida real é isso. Eu acho muito importante você separar os dois. Tanto é que eu consigo assistir Coringa e achar tudo muito divertido. Sou fã de Gente Doida na TV, acho ótimo, mas eu realmente não consegui me conectar com o Arthur, com o Coringa, nesse nível de achar que ele realmente era mais do que ele aparentava ser. E eu acho que o problema das pessoas com Coringa foi esse. E aí tem essa questão de como você mostra o personagem, como ele é enquadrado, como a direção vai mostrar esse personagem para você. Porque, por exemplo, o Capitão Pátria, apesar de tudo indicar que ele era, né, patético desde o começo, ele era mostrado de uma forma muito imponente. Ele é um super-herói, ele usa um uniforme, uma capa, ele tá sempre com a pose de superior ali, de superioridade. E aí, ele muito mostrado também de baixo para cima, o que passa poder. E aí você meio que pela imagem é convencido de que ele possa ser um grande herói. É uma coisa que dizem que aconteceu em Dahmer, falaram que tava mostrando o Dahmer como se fosse uma pessoa sexy e tal. De novo, gente, tá, mas você tá vendo tudo o resto. Ele tava sendo sexy enquanto cortava um corpo. Então, uma coisa tem que anular a outra em algum momento, né? Principalmente considerando que Dahmer é uma história real. Mas eu realmente acredito que isso pode causar uma confusão, mas que aí é muito importante a pessoa ter o discernimento e saber ver além da imagem. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Grande parte do cinema é a imagem, mas tem o contexto, tem tudo o que está acontecendo ao redor. E eu acho que você tem que considerar isso na hora de você pensar em como funcionam os personagens. E eu acho que se você estiver aberto à possibilidade de que o Arthur Fleck já era essa pessoa lá no primeiro filme, talvez você goste mais do segundo. E aí eu queria também fazer essa conexão com um filme que está lançando essa semana, que chama A Garota da Vez. Ele é a estreia da Anna Kendrick como diretora. Anna Kendrick, maravilhosa, a Jéssica de Crepúsculo. Ela fez muitas outras coisas depois, mas é que eu conheci ela com Crepúsculo e acompanho ela desde sempre. E agora ela é a protagonista do filme, mas ela também é a diretora. E é um filme muito interessante, porque ele conta uma história real de um serial killer, que, olha que história doida, ele simplesmente participou de um programa de TV. O cara tava sendo procurado pela polícia naquelas, né, porque, como eu disse, a polícia não tava nem aí, era só mulheres falando coisas, a polícia não procurava, e aí ele teve a cara de pau de simplesmente ir no reality show. Mas o que eu acho muito interessante neste filme é que, apesar de ser um filme de serial killer, ele mostra o serial killer de uma forma muito objetiva. Ele não te dá nenhuma chance de você glamourizar, de você, né, romantizar aquele personagem, porque ele não se aproxima. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante, porque quando a gente pega filme como o Dahmer, ou como até o Coringa, ou até The Boys, quando a gente fala quando a gente vai ver o passado dos personagens, querendo ou não, de alguma forma, eles acabam justificando muita coisa. Não acho que é justificado de tipo, tudo bem, ele matou uma pessoa porque abusaram dele quando ele era pequeno. Eu não acho que isso faça sentido, mas a gente entende mais a questão, né, o que levou o personagem àquilo, e aí a gente acaba criando uma empatia. Foi o que eu falei, eu também tinha dó do Arthur Fleck no primeiro filme. Eu fico com dó do Capitão Pátria que tenha passado pelas coisas que ele passou antes dele virar o grande babaca que ele é e tudo isso. E às vezes a gente tem que perguntar até que ponto isso faz sentido dentro da narrativa. Por que você quer mostrar que ele sofreu e dessa forma, sabe? Porque de certa forma parece que você tá justificando. Ó, ele fez isso, mas ele tinha um motivo. Ele fez isso porque ele era estragado. Não é? Às vezes não é isso que a gente precisa ouvir. E aí nessa história, então, eles não dão nenhuma justificativa de nada. Você não vê, nesse filme A Garota da Vez, você não vê o passado do serial killer, você não vê um flashback dele de criança chorando no armário porque a mãe batia nele, você não vê nada, além do lado das vítimas, porque elas são as vítimas, né? Ele matava homem, matava mulher. Acredita-se que a contagem de vítima desse cara aí tenha passado de 100. De novo, a mesma coisa, tá? Ele viajava, matava um num estado, um no outro, não tinha essa conexão, a polícia não tava nem aí pra procurar. E aí o cara simplesmente fez a festa e saiu matando muita gente. É uma história insana, mas eu gostei.
Eu não achei o filme maravilhoso, eu tenho minhas ressalvas, eu achei que tem partes assim, que você sente meio forçado, assim, umas coisas que não precisavam ser ditas pra se fazerem entendidas, assim. Mas é um filme bom, e eu gostei muito dessa questão da Anna Kendrick, da direção, do roteiro também, de optar, né, por não querer fazer um estudo do personagem do serial killer. O filme é a história, né, das vítimas desse serial killer. Elas são as vítimas. E eu acho que isso é uma coisa muito interessante. Eu lembro que na época do Dahmer teve essa discussão, porque o Dahmer não é tão antigo, né? Ele, eu acho, se não me engano, dos anos 80, final dos anos 80. E aí tem vítima dele, família de vítima que tá viva ainda. Que pra eles isso ainda é uma coisa recente. E aí eles estão vendo lá a pessoa assistindo e falando, nossa, me mata, ele é tão gato. Falando do Evan Peters. Deve ser uma coisa absurda para as vítimas. Mas aí qual que é a solução? Só fazer documentário, então? Não colocar de forma fictícia, né? Não acrescentar esse drama? Qual que é uma solução para isso? E eu achei que esse filme fez uma solução muito boa, que é simplesmente mostrar as vítimas. Você vê ali, ele é uma pessoa, mas ele não fica querendo que você, né, simpatize com o cara ou que fique com dó dele, porque ele é um serial killer. Isso é uma parte muito importante. Então, eu fiquei pensando muito, fiz essa conexão entre esses casos quando eu assisti Coringa, e principalmente quando eu vi a reação das pessoas em relação ao destino do Arthur Fleck. Mas eu acho que tem muito disso, porque as outras reclamações, assim, o filme é um musical. Primeiro, eu amo musicais, então isso nunca foi um empecilho pra mim, mas eu entendo que o pessoal é muito relutante. E ainda tem essa questão assim, se eles tivessem falado, o filme é um musical, aí a pessoa vai assistir e falar, e não gostei porque tem muita música, a pessoa que tá errada. Agora, se você fala, vai lá assistir, não é um musical, e aí você coloca a música do começo ao fim, e a pessoa reclama, o culpado é você, que falou que não ia ser um musical, e foi um musical. Então tem essa questão, tem a questão de colocar a Lady Gaga, que o povo de quadrinho acha que é diva pop, não pode estar lá. Muitas questões, eles fizeram um filme que eu acho que seria para um público muito específico, assim, tinha muitas coisas ali que influenciavam pra galera não gostar, mas realmente não entendo todo esse hate, achei que fez tudo muito sentido, até ser um musical faz sentido, porque já tava indício disso no primeiro filme, né, ele já tinha essa cabeça de pensar em tudo de uma forma dramática, assim, pra TV, ele mata um apresentador de TV, ele assistia filmes antigos, o filme acaba com uma música, numa cena bem musical, e aí eles só resgataram isso pro segundo filme, porque ele tá, né, na cabeça dele, ele se apaixonou e ele transforma num musical, sem tirar a essência do filme em momento algum. Eu não acho que isso justifica, mas eu acho que tem muito a ver com essa quebra de expectativa, de ele não é mais um herói, que é o que a gente vê em muitas coisas, e eu espero que continue, na verdade. Eu acho que a gente só tem a ganhar quando a gente para de acreditar que falsos heróis são de fato heróis.